Ah, aqui, né, só para... Nós estamos na página do Moodle de vocês, tá? As orientações gerais, o plano. Aqui está o vídeo que eu coloquei da aula passada. Assim que terminar essa aula, eu vou baixar. Se tiver que editar alguma coisa, eu edito. Até o final do dia, eu acredito, já está no Moodle, né? Tá legal? Aqui, o que seria a aula de hoje... O que seria a aula de hoje, tá? Nós temos aqui, ó, exercício sobre a Guerra Fria. Tá escrito, tá bem orientado ali. Não é uma tarefa para entregar, tá? Não se preocupem com isso. Ah, então qual o sentido de colocar isso aí? Porque eu acho legal vocês treinarem. São só 3 exercíciozinhos, apenas 3 exercíciozinhos. Mas por que eu acho importante? Porque daí vocês vão ler, talvez surjam dúvidas. Ah, eu não entendi isso. Aí, na próxima aula, já pergunta, ó, não entendi o que significa aquela sigla. Eu não entendi por que aquela resposta ali estava errada, que não era, era a alternativa tal e... Entendeu? Se bem que eu não botei o gabarito, né? Mas até eu achei legal não botar o gabarito, porque daí cada um fica com uma dúvida e daí na semana seguinte eu comento esses exercícios. Na verdade, eu não vou comentar exercício por exercício, eu vou comentar o conteúdo deles, né? Então, é como se eu colocasse umas questões para... É treino de raciocínio, entendeu? Para vocês chegarem na aula aquecidos. É como se fosse um aquecimento para a aula, tá legal? Então é mais ou menos isso, tá bom? Então tá. Então nós paramos, só para lembrar, né? A gente tinha essa imagem provocativa, que era para entender como é que estava dividida a Europa hoje entre forças opostas, né? As forças da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, versus as forças da Rússia. E quando eu falo Rússia, porque é atual, porque até pouco tempo, pouco tempo atrás, em termos históricos, até 1991, era a União Soviética que estava aqui. E a União Soviética abarcava esses países que estão em rosa fraco aqui, ó, tá? Belarus, também chamada de Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, e também esses 3 pequenininhos aqui, ó, Lituânia, Letônia e Estônia, né? São chamados países bálticos, porque eles são banhados pelo mar Báltico, tá? Que é esse mar aqui bastante gelado que tem entre a Suécia e esses países aqui, tá? Então existe ainda uma situação de tensão, já foi pior, legal? Só... Aí nós somos para os conceitos que estão aqui, legal? Só lembrando, né, que quando a gente fala em capitalismo, não quer dizer que um país capitalista seja igual ao outro. Aliás, existem muito mais diferenças do que similaridades. É apenas que um modo de produzir um sistema econômico básico é comum a vários países no mundo, mas não quer dizer que isso resuma todas as características de países capitalistas. Nós temos, dentro do chamado capitalismo, nós temos Suécia e Somália. Nós temos Brasil e Indonésia, que são países bastante diferentes entre si, entendeu? Quando eu falo democracia, que é mais na parte política e não na parte econômica, estou me referindo apenas a um sistema de troca de poder. De troca de poder. Tem países que são democráticos e muito mais liberais, e tem países que são democráticos, mas assim, democracia só para votar, eleger o líder e deu, entendeu? Que são bastante autoritários, como é o caso da própria Rússia atual. Então, a democracia aqui, quando a gente fala, isso é um sistema democrático, imaginando que é um sistema perfeito, não. É um método de troca, de alternância do poder. Se a sociedade, como tal, ela é melhor ou pior, aí é critério de cada um. Tá? Então, só para entender que os conceitos, eles não explicam toda a realidade, eles explicam uma partezinha dessa realidade. E a mesma coisa quando a gente fala em socialismo, né? Se refere a um sistema de poder cada vez mais raro nos dias de hoje, onde o governo ou o Estado controla toda a economia, tá? E comunismo não tem a ver com aquela teoria de Karl Marx, que seria todo mundo igualitário, etc. E tal. Não. Comunismo, que a gente chama, de acordo com a história, são os regimes onde um partido único chamado comunista tomou o poder. Tá? Então isso aqui é bem a ver com o que aconteceu na história.
e não necessariamente com a velha teoria do Karl Marx lá do século XIX, tá? Depois tem outros conceitos aqui que, só para não ficar muito repetitivo, que a gente já falou na aula passada, ao longo do desenvolvimento da aula a gente vai falar mais, tá? Aí nós tínhamos parado aqui, não é legal? Que a Guerra Fria, ela não foi um período assim totalmente igual em todos os anos, né? Ela se estende de 1900 e final da Segunda Guerra, 1945, aqui está dizendo 47, mas daí é um período mais tenso, mas de 45 até 1990, 91, por ali, tá? Até os anos 90. E esse período inicial da Guerra Fria, de 47 a 53, foi muito tenso, né? Um presidente dos Estados Unidos chamado Harry Truman, que era um presidente linha dura. O que quer dizer linha dura? Quer dizer, um presidente que queria o confronto, tá? Ou seja, depois vocês vão ver mais para frente nas nossas aulas que existem dois métodos de domínio mundial. O chamado soft power, quer dizer, o poder suave, brando, né? E o hard power, né? O que quer dizer? O poder duro, né? Então o Truman seguia essa linha aí, né? A linha do cacetete, né? Do big stick, do cacete porrada, né? Do sarrafo, de bater nos outros, né? Chamou para a guerra, vamos lá, né? E nem sempre nem sempre, não, na maioria das vezes, essa não é a política mais inteligente. Mas é a política quando existe uma desigualdade de poder. Aí é mais fácil tu impor domínio aos outros. Quando o teu rival tem um poder similar, não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque atacá-lo ou destruí-lo pode significar também a tua própria destruição. Entendeu? Então a geopolítica, ela não é uma história de bonzinho e malvadinho. A geopolítica é uma história de, usando aí uma frase, uma guerra de todos contra todos. É como um jogo, é de ver quem tem poder. Infelizmente é assim que é a história do ponto de vista geopolítico, né? Não é uma história de filme de sessão da tarde que tem um protagonista que é o herói e o antagonista que é o vilão. Não é claro isso, entendeu? Porque tu consegue enxergar pontos positivos e negativos em ambos jogadores. Tá? Então, de 1947 a 53, essa doutrina Truman era uma doutrina declaradamente anticomunista, né? E ela perdura até 1953, quando ocorre a Guerra da Coreia, quando a Guerra da Coreia cessa e essa península coreana é dividida em dois países, né? A Coreia do Norte, que predominou o sistema socialista, totalmente controlado pelo governo, a economia, né? Partido Comunista no poder, e a Coreia do Sul, de economia capitalista, inicialmente era ditadura, lembrando o colega que lembrou na aula passada que sistemas capitalistas também se apoiaram em ditaduras, e depois, em um certo ponto, ela ingressou no sistema democrático, né? Mas quando ingressa no sistema democrático não é porque os governantes cedem de livre e espontânea vontade porque eles são bonzinhos. Eles cedem porque eles não veem outro modo de governar. Então é melhor a gente fazer um sistema de alternância ao poder para isso aqui não virar novamente um país fraco, subdesenvolvido e de repente se tornar comunista. Então esses líderes da Coreia do Sul capitalista, após muita tensão, rebeliões, resolveram ceder e começou um processo democrático, né? Hoje em dia a Coreia do Sul é um país altamente desenvolvido, né? Um dos mais tecnologicamente avançados do mundo, né? Então, essa Guerra Fria ela começou quase que depois da Segunda Guerra Mundial e durou, assim, boa parte do século XX. Mas esse período de 47 a 53 foi um período muito tenso, tá legal? Aqui tu tem, em azul, países membros da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aqui está o Oceano Atlântico, como vocês podem ver, né? Atlântico Norte, porque é o Atlântico no hemisfério norte. É como se fosse uma aliança entre dois blocos continentais, para conter o avanço soviético, que está aqui em vermelho, né? Só que em 1949 acontece um fato que vai trazer grande força para esse bloco soviético, que é a Revolução Comunista na China, que está mais aqui, ó, tá? Mais para o sul, né? Tá? E o que acontece? Porque aqui é o Polo Norte, então para cá é mais ao sul, para cá é mais ao... Tudo que está na periferia aqui se torna sul, porque aqui está o Polo Norte, ó. Então a China se torna comunista, e isto, aos olhos de Washington, né, do poder lá nos Estados Unidos, parecia que o comunismo estava vencendo. Porque não só houve um grande avanço territorial comunista, como nada mais nada menos que um quinto da humanidade, que é a população chinesa, de repente ingressa no sistema socialista sob o regime político comunista, né, sob o controle dos comunistas. Quer dizer, foi um avanço assim, enorme da política comunista no globo.
E isso, claro, que fez com que a visão norte-americana fosse uma visão mais radical. Temos que conter esses caras. Por que tinha que conter? Porque é muito simples. Se tu avança o modo de produção socialista, onde o governo controla tudo, os empresários capitalistas, eles não têm espaço. Porque eles perdem suas propriedades. Então, eles têm uma vocação natural a ser antissocialistas. Eles têm uma vocação a ser antissocialistas. E da mesma forma, para um político no sistema socialista, o capitalismo é uma ameaça. Porque significa que uma classe de empresários ricos pode disputar o poder com o governo, entendeu? Então são sistemas assim que são antagônicos, por natureza. Um é contrário ao outro. Então, a Guerra Fria, já um pouco mais tarde, de 62 a 79, se refere a uma fase dentro da Guerra Fria que ela durou como um rescaldo. O que é rescaldo? Uma sobra da crise dos mísseis cubanos. Os mísseis soviéticos, quando foram instalados em Cuba em 1962, gerou uma grande crise entre a União Soviética e os Estados Unidos. Porque isso significava que mísseis que antes, vamos ver, ó, se eu lançasse um míssil da União Soviética aqui para os Estados Unidos, não chegava, porque não tinha míssil capaz de transpor toda essa distância. Mas se eu instalasse aqui, ó, nessa ilhazinha aqui, ó, tá vendo aqui onde está o mouse? Olha o meu mouse. Professor, aqui, oi? Uma dúvida ainda sobre o contexto da China se tornar socialista. Nas questões tinha uma parte que falava até sobre essa parte da China socialista. Ela tem como um de seus pontos que levou a isso as bombas de Hiroshima e Nagasaki ou não? Não, porque os chineses eles eram bem anti-japoneses. O Japão ele chegou a invadir a China. O que as bombas de Hiroshima e Nagasaki têm a ver é que elas foram uma sinalização para a União Soviética que os Estados Unidos tinham um poder que eles não tinham. Olha o que nós somos capazes de fazer. Então, naquele momento, a União Soviética ficou acuada. Mas logo depois, em 1949, né, que a detonação dessas bombas foi em 45, em 1949 a União Soviética já tinha suas próprias bombas atômicas. Né? O que aconteceu na China para ela se tornar de politicamente comunista, né, vamos chamar assim, é que houve uma guerra civil ali dentro. E essa guerra civil se dava entre os que eram defensores do capitalismo, que eram os defensores da República, né? E os que eram defensores do socialismo, que eram os militantes comunistas, tá? O que acontece? Como os republicanos, que eram defensores do capitalismo, eles lutavam em duas frentes. Eles lutavam contra os comunistas no interior e contra o Japão no litoral. Aí eles enfraqueceram muito. Aí, como o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, daí ficou uma luta só entre os defensores do capitalismo e os defensores do socialismo. Só que do capitalismo, como eles lutavam em duas frentes, contra os japoneses, contra os comunistas, eles enfraqueceram. E os comunistas venceram. Sem querer, os Estados Unidos, ao derrotar o Japão e tirar o Japão do jogo, favoreceu os comunistas na China. Porque se o Japão dominasse parte da China, o Japão era capitalista. Entendeu? Os comunistas não teriam avançado tanto. Mas eu nem estou dizendo o que é certo e o que é errado. Não cabe a mim julgar a história. Cabe dizer o que aconteceu. Né? Ou seja, professor, quem teve primeiro acesso, então, à tecnologia das bombas nucleares foram os Estados Unidos. Foram. E eles conseguiram essa tecnologia com a ajuda de um engenheiro alemão que trabalhava para os nazistas, chamado Von Braun. Ajudou eles. Porque não adianta nada tu ter bomba atômica, tu ter uma bomba atômica na tua casa. O que tu vai fazer com isso? Nada. Tato de terrorismo, que tu mesmo vai morrer, né? O que é que faz? Qual que é o pulo do gato na estratégia? Tu tem míssil para levar para longe. Se tu tem só a bomba, tu provoca terrorismo com aquilo. Tu leva a bomba num lugar, detona ela depois de algumas horas, vai embora. Mas o que faz o ataque? Ó, eu vou te atacar a tal hora. O míssil. E quem é que ajudou os Estados Unidos a ter míssil assim? Von Braun. O Von Braun ele foi responsável pela criação das bombas V1 e V2,
que fez a Alemanha destruir Londres, né, na Inglaterra. E daí os americanos contratam um cara que trabalhava para o governo que eles derrotaram, exatamente, porque eles são pragmáticos. O que é pragmático? Traz ele para cá, paga um bom salário, ele passa a atuar para nós. Por isso que às vezes as pessoas não entendem a política, né? Às vezes o cara que faz o marketing para um candidato de um partido que venceu é o mesmo cara que faz o marketing, a campanha política do candidato rival que na outra eleição pode ganhar ou não. É business, é negócio, entendeu? E os americanos pegaram, aliás, o engraçado é isso, porque muita gente acha que os Estados Unidos são extremamente nacionalistas, usam bandeira para tudo que é lado. Sim, nesse ponto de vista mas eles são pragmáticos também. Se tiver que chamar, por exemplo, recentemente uma equipe de estudantes americanos ganhou aí uma Olimpíada de Matemática Mundial. De vez em quando eles ganham, né? Às vezes até tem brasileiro que ganha, se dá bem e tal. Aí tu vai ver a cara dos estudantes, tudo oriental. Tudo oriental. Mas por quê? Tu não precisa ser racialmente ligado à origem daquele país. Basta que tu tenha a nacionalidade. Aí os Estados Unidos importa muito o cérebro, né? E como é que ele importa muito o cérebro? Paga salário, né? Então esse é o risco da gente não investir na ciência. A gente pode formar muita gente preparada, capacitada, mas se não pagar um salário bom, chega uma hora o cara vai embora. Isso é muito comum, né? E no caso dessa tecnologia militar, eles contratam engenheiros, etc. e tal, né? De primeira. Então, só voltando aqui, a União Soviética, que está aqui a bandeira da direita, ela instalou mísseis em Cuba, porque tornava fácil acesso para atingir o território americano. Nossa, isso quase levou à Terceira Guerra Mundial. A gente acha assim, a Terceira Guerra Mundial não ocorreria, né? Pensando naquela frase do Albert Einstein, aquele físico. Eu não sei como é que vai ser a terceira, mas a quarta, ele dizia, vai ser com paus e pedras. O que ele quis dizer com essa piadinha, essa anedota? Que ele não sabe como é que vai ser a terceira, mas se a quarta vai ser com paus e pedras, significa que a terceira é destruição total. Ou seja, nós vamos voltar à época do Paleolítico, de morar nas cavernas, entendeu? Porque toda a humanidade vai ser destruída. Ele queria dizer isto, entendeu? Então, o que acontece? Os americanos conseguiram, com muita pressão diplomática, que a União Soviética tirasse esses mísseis de Cuba. Mas essa é uma parte da história. Essa é uma parte da história. A outra parte da história, que já foi retratada até em documentário e tal, que saiu depois, é que houve um acordo feito entre Washington, capital dos Estados Unidos, com Moscou, capital da antiga União Soviética e hoje da Rússia, para que os Estados Unidos tirassem seus mísseis daqui, ó, tá vendo? Ó, onde está o mouse? Desse paizinho aqui, ó. Esse país aqui é a Turquia. Então a União Soviética tirou seus mísseis de Cuba. Tirou. Né? Mas os Estados Unidos tirou seus mísseis da Turquia. Um acordo perfeito. Só que isso não foi revelado na época. Por quê? Porque isso demonstraria fraqueza do regime americano. Porque o clima nos Estados Unidos naquela época é que tu tinha que forçar os caras e declarar vitória. Era um clima belicista, porque a população queria isso. A população queria sangue, o que é uma grande burrice, né? Porque não só eles não só levariam prejuízo ao outro povo, como eles próprios seriam prejudicados, tá? Então, ó, aqui tu vê, né, Guerra Fria aqui, de 1947 a 53, tá? A Revolução Cubana ocorreu em 59, então por isso que Cuba não está vermelha ainda, tá? Então aqui nós temos um período bastante tenso que se estende até 62. Quando os mísseis foram retirados de Cuba e os mísseis soviéticos foram retirados de Cuba e os mísseis americanos foram retirados da Turquia, de 62 a 79, tu tem um período chamado de detente. É uma palavra que quer dizer distensão. Quer dizer o quê? Calma, calmaria. E nessa época aí já tinha um líder na União Soviética que era um líder mais tranquilo, chamado Nikita Khrushchev. E esse cara ele era responsável por uma política com relação aos Estados Unidos de coexistência pacífica. Quer dizer, nós somos rivais, nós somos inimigos ideológicos, mas vamos parar de se provocar. Isso significa, então, que de 62 a 79 entramos num longo período de pacificação, paz e harmonia entre as duas superpotências, mas não no mundo. Não no mundo. O que está por trás disso tudo? Aí que está. Agora nós chegamos à parte que eu acho, para mim, a parte mais interessante da aula, que é entender os conceitos geopolíticos clássicos.
Início do século XX, um geógrafo inglês chamado Halford Mackinder, ele escreveu um artigo chamado sobre a área pivô do mundo, né, o coração da Terra, o Heartland. O Mackinder, como bom inglês, ele era herdeiro, ele era um cidadão de um império que se tornou o maior do mundo, em termos territoriais, por causa do domínio marítimo, né? Porque a Inglaterra dominava os mares. Ao passo que a França dominava o continente, o poder continental. Napoleão tinha o maior exército em terra, né? O primeiro exército profissional do mundo era de Napoleão. Depois vieram os alemães, depois os russos, mas veja que todos esses países dominavam por terra. E quem dominava pelos mares? A Inglaterra. Mas por que eles não destruíram a Inglaterra, já que eles tinham o maior domínio por mar? Porque a Inglaterra está situada numa ilha chamada Grã-Bretanha e tu tinha que acessar ela pelo mar. E a frota marinha inglesa não deixava. Então, ela era inexpugnável, ela era indestrutível, porque ninguém chegava nela. Só que, com o tempo, o Império Britânico começou a perder espaço, porque países como a Índia, países na África, se bem que mais tarde, né, atingiram sua independência. O poder da Inglaterra já não era mais suficiente para dominar esse país. Mas a grande perda para ele foram das colônias americanas. E quando perdeu as colônias americanas, os Estados Unidos começou a crescer economicamente, graças ao trabalho industrial e tal. Os Estados Unidos ainda não era um país imperialista nessa época, não era um país neo-imperial, com poder, influência marítima, bases militares. Não, no início do século XX ele ainda não era, por incrível que pareça. Mas a Inglaterra começou a perder esse espaço. Quem investe muito em guerra tem um poder indiscutível. No entanto, isso custa dinheiro. Custa dinheiro de soldo de soldado, alimentação, manutenção de base, investimento em tecnologia, que tu poderia estar investindo em outros setores. Então, o Mackinder, ele percebeu que o Império Britânico, a Inglaterra, né, que era a principal, cuja capital é Londres, e Londres é a capital de um reino que dominava boa parte do mundo, percebeu que era a época do seu fim, a época do fim desse império. Então ele percebeu que o poder marítimo já não era o principal, mas sim o poder terrestre. Então, na cabeça do Mackinder, quem dominasse essa área aqui em vermelho, a área pivô, né, a zona pivô quer dizer centro, e ele seria capaz de dominar todo o coração terrestre, que era essa área vermelha, né, a terra-coração, Heartland. E a partir daqui ficaria fácil dominar o anel interior, ou marginal, que seriam essas terras asiáticas, o Oriente Médio e a Europa, e quem dominasse essa ilha mundo, que é a Ásia e a África, dominaria também o anel exterior, que seriam as outras terras continentais, como a Austrália, a América. Então seria um poder que viria do continente, porque aqui tinha maior quantidade de riquezas minerais, terras agricultáveis, etc. Então, Mackinder, ele vaticinou isso aí. O que quer dizer vaticinar? Ele previu que isso seria o futuro. Ele previu com uma certa dose de razão. Só que assim, ó, vamos entender uma coisa. Previsão é quando eu digo assim, ó, eu acho que tem tudo para acontecer assim, assado, eu acho que vai acontecer. Profecia é algo religioso. Segundo os manuscritos, vai acontecer no futuro, não sei o quê. Então, previsão está sujeita a erro e está sujeita a mudança de percurso. Profecia, não. Entendeu? Então, Mackinder, ele fez uma previsão, não uma profecia. Quer dizer, ele imaginou que aconteceria assim. Aconteceu mais ou menos. Mais ou menos por quê? Porque mais tarde, já com os Estados Unidos já como potência, depois da Segunda Guerra Mundial, ele se envolveu na guerra, ele acabou voltando todo o seu parque industrial, todo não, né, mas boa parte dele, para a produção de armas, gerou pleno emprego no seu país, né? Muita gente começou a trabalhar na indústria armamentista, então os Estados Unidos já tinha um papel central no mundo, já é outra realidade que o Mackinder não tinha certeza que ia acontecer. Aí um cara, um militar americano chamado Nicholas Spikeman, né, ele fez uma outra teoria, a teoria da terra marginal, né? Rim quer dizer margem, né? Que na verdade ele dizia, não era quem domina o Heartland, o coração das terras mundiais, que domina o mundo, mas sim quem domina as margens. Por quê?
Porque nas margens, tu tem a capacidade de instalar bases longe do teu território, veja que os Estados Unidos nem está aqui, ou seja, a guerra não te atinge diretamente. A guerra não te atinge diretamente. Tu está longe dela. E, no entanto, tu tem como chegar no Heartland. E tem como sair daqui. Voltar. Aí tá pegando fogo aqui, tu se refugia nos mares. Aí depois tu volta com carga total. Então, quem domina esta área aqui é que tem um predomínio mundial. Percebeu? Então, o poder terrestre do Mackinder não foi o que predominou. O que foi que predominou foi o poder anfíbio, a capacidade de tu chegar nos mares e na terra e nos mares. Por isso que os Estados Unidos gasta muito com forças armadas. Não é só por causa da tecnologia militar, é por causa da manutenção de bases. Por quê? A visão desse cara, aliada com aquela política do Truman lá que eu falei para vocês dessa época, né, de 47 em diante, porque veja bem, a ideia é de 42. O presidente americano chega 5 anos depois, em 47. Aí ele aplica isso aqui como? Colocando bases militares na Alemanha, na Inglaterra, fazendo aliança com a França, colocando base militar na Turquia, míssil na Turquia, que depois teve que retirar, aliados no Oriente Médio, Arábia Saudita, tentou conquistar a Índia ficou neutra, nem os Estados Unidos nem a União Soviética, daí ficou aliado do Paquistão, aliado na Tailândia, no Vietnã, no Japão, na Coreia do Sul. E a China foi uma grande derrota para os Estados Unidos, até um certo ponto, já vou chegar lá. Isso aqui, se vocês observarem, forma um cordão, como se fosse um colar, em torno de quem? Da União Soviética. Parece que os caras quiseram prender ela no espaço, parece não. Era a intenção declarada. A intenção declarada do Greenland, do cinturão interno, né, era, eles até chamavam de cordão sanitário, era prender a União Soviética para ela não se expandir, para ela não vir mais para perto. Então, quando ela tem um aliado a partir de 1959, que é de 49, que é a China, é uma grande derrota para os americanos, momentaneamente. Então, os conflitos, depois daquele de 62, eles apaziguaram entre as superpotências, mas no resto do mundo pipocou conflito para tudo que é lado. Por quê? É a chamada proxy war, ou guerra por procuração. O que é uma procuração? Eu não vou poder ir lá no cartório assinar aquele documento, então eu te dou uma procuração, eu te dou um papel que eu assino aqui, minha assinatura reconhecida e firma, é a tua, tu vai lá e pede lá pro cara do cartório assinar pegar uns documentos para mim, tá? Ou seja, eu te dou uma procuração para te fazer um serviço para mim. Então, a guerra por procuração é quando os Estados Unidos procuram aliados no mundo e investe neles, como a Arábia Saudita, tá? A União Soviética investe em outros, como no Afeganistão, os Estados Unidos investem em uns, como o Vietnã do Sul, a União Soviética investe em outros, como o Vietnã do Norte, os Estados Unidos investem em uns, como a Coreia do Sul, a União Soviética investe em outros, como a Coreia do Norte. E aí a gente paga para esses caras se matarem. Por quê? Porque eu não vou botar os meus soldados aí. Se bem que os Estados Unidos enviou soldados para o Vietnã, né? A União Soviética enviou soldados para o Afeganistão. A China enviou soldados para a Coreia do Norte. Os Estados Unidos enviou soldados para a Coreia do Sul. Mas veja bem, em território dos outros, nunca no seu território. Isso é guerra por procuração. E são conflitos que se estenderam muito tempo. Ó. Aqui, 10 anos na guerra do Afeganistão. Né? O Vietnã, se bem que os Estados Unidos não entraram em 55, tá? Essa guerra entre o Norte e o Sul já ocorria. Mas olha aqui, 20 anos no Vietnã. Aqui foi pouco na Coreia, pouco em termos de tempo, né? Mas foi brutal essa guerra. Isso aqui é um exemplo de como existem guerras por procuração no mundo. Aqui nós temos as que ocorreram durante a Guerra Fria. Mas antes dessas, na própria Guerra Civil Espanhola, onde um lado, lembrando que o capitalismo nem sempre está associado à democracia, né? Tu tinha um lado apoiado pelo ditador Franco na Espanha, que defendia o capitalismo, contra os outros revolucionários comunistas apoiados pela União Soviética, né? Então, a Alemanha nazista e a Itália apoiavam os falangistas do Franco,
e a União Soviética apoiava os republicanos, que eram a favor da instalação do regime comunista ali, né? E os Estados Unidos também interferia aqui, mas menos diretamente. Ele ainda não era muito atuante, né? Ele estava começando. Então a Guerra Civil Espanhola era uma guerra dentro da Espanha que já ocorria com influência externa. Vamos ver quem é que vai dominar aqui, né? Os pró-capitalistas ou os militantes comunistas? Mas na guerra no território dos outros. E daí o Franco aproveitou para unificar a Espanha, né? Que a Espanha era dividida, até hoje ela é dividida em regiões. Tem região na Espanha, lá onde está Barcelona, o pessoal fala catalão, outro idioma. No norte da Espanha, um pedacinho ali com a fronteira com a França, o pessoal fala basco, chamado País Basco, que é um território da Espanha extremamente desenvolvido. No centro, na maior parte da Espanha, fala o espanhol como a gente conhece, que é a região de Castela. Por isso que a gente chama o espanhol, às vezes, de castelhano. Lá na fronteira com Portugal, no norte, na região chamada Galícia, se fala galego, que é um espanhol que parece português. É? Então, a Espanha estaria toda fragmentada. O que acontece? Esse ditador, o Franco, recebendo apoio desses daqui, ó, aproveitou para unificar a Espanha à força. Depois, na Guerra Fria, tu tem a Guerra Civil Grega, de comunistas contra ocidentais capitalistas. A Alemanha Oriental também apoiou terrorismo na Alemanha Ocidental, que era capitalista. Guerra da Coreia, já falei para vocês, dividida aí entre chineses e americanos. Vietnã entre soviéticos e americanos. A Guerra Civil Angolana, olha o tempo que ela durou. Esse sinalzinho aqui quer dizer que ela deu uma parada, depois recomeçou. A Guerra Civil Angolana foi uma das mais cruéis. Ela teve apoio dos soviéticos, dos cubanos, e teve apoio dos Estados Unidos e África do Sul e Namíbia. Para quê? Para que Angola não se tornasse comunista. E os soviéticos, que ela não se tornasse capitalista. Mesma coisa em Moçambique. O Afeganistão, ele tinha um partido comunista no poder. Aí as tribos derrubaram o Partido Comunista que pediu socorro para a União Soviética. Aí os soviéticos entraram no Afeganistão e não conseguiram vencer. Dizem que o Afeganistão foi o Vietnã da União Soviética. Porque o Vietnã significa a guerra que os Estados Unidos perdeu, né? Perdeu porque os vietnamitas resistiram. E daí, internamente, lá, bem na época dos hippies, da contestação política, houve uma pressão muito grande para os Estados Unidos sair do Vietnã. Daí os Estados Unidos saiu. Mas por causa de pressão interna nos Estados Unidos. Então, em termos práticos, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Em termos práticos, a União Soviética perdeu a guerra do Afeganistão. O Afeganistão é um país miserável, pobre na Ásia Central, que nunca foi dominado por ninguém. Que é um território estéril, com poucos recursos minerais, é uma rota de passagem. Dominar aquilo ali é simplesmente deixar tropas lá para ter repressão constante. Guerra Civil Libanesa, mesmo dentro de um país muçulmano, tem aqueles que são a favor ou de um regime comunista, ou de um regime democrático, ou pró-Ocidente, ou pró-Oriente. E depois, só para dizer para vocês que essas guerras por procuração não foram só entre Estados Unidos e União Soviética, dentro de um país chamado Congo, na África, outras nações africanas também ficaram influenciando cada um dos lados políticos dele. Por quê? Se domina um governo que é favorável a um país, aí esse governo vai manter negócios com esse país que está do lado. Aí o outro país rival do outro lado também influencia uma guerrilha contrária para ter alguma vantagem na criação desse novo país. Então, esse tipo de guerra por procuração é uma das coisas mais covardes que existe, ainda existe no mundo, mas em termos históricos, a gente já passou por momentos piores. Mas veja que ó, a última Guerra Civil do Congo, até 2003 estava tendo. E em países muito pobres, país africano, não morrem só pessoas diretamente por causa de balas, por causa de explosões. Morrem indiretamente também. Por quê? Porque daí as populações têm que sair de suas casas, fugir. São populações que vivem da agricultura. Então elas não têm, assim, cidades envolvidas com supermercado, que tu vai fugindo e vai saqueando o supermercado. Não. Fugiu da tua área agrícola, tu tem é o que tu planta. Tu come é o que tu planta. Aí tu fugiu dali, acabou a comida. Aí são aquelas hordas de pessoas, assim, em massa, que vão falecendo no caminho, de fome, de sede. Aí as pessoas eram jogadas nos rios, os mortos, né, desculpe, os corpos,
Rios que muitas vezes se contaminavam com a água que a população ia beber rio mais abaixo. Então morria muito mais gente indiretamente do que diretamente, por causa de fome, de sede, de doenças. Então, só para entender aqui, ó, o que foi essa guerra do Afeganistão, tá? Quando esse país aqui, Afeganistão, está encravado no meio das montanhas, essas dobras aqui são montanhas, tá? Não tem acesso ao mar, está separado do mar pelo Irã e pelo Paquistão. Ele teve um partido comunista no poder, que foi derrotado por uma insurreição popular. Os Estados Unidos ainda não estava aqui. A União Soviética entra aqui para repor o Partido Comunista no poder. Porque foi boazinha? Pessoal, geopolítica nunca é da nossa em ponto. Tu faz alguma coisa, mas vendo que tu vai ganhar em troca. Sempre assim. Por que a União Soviética quer se meter nesse esteiro aqui que nunca ninguém conseguiu dominar? Dominando esse país, alguns quilômetros a mais, tu tá aqui, ó. Esse estreito que liga o Golfo Pérsico, né, até o Mar Aberto, esse estreito aqui, é o chamado Estreito de Hormuz. O Golfo Pérsico, hoje, tem mais ou menos 1/3 do petróleo do mundo. Naquela época, tinha menos descobertas por aí, tinha 2/3 do petróleo do mundo, em 1979. Mais de 70% do petróleo do mundo estava aqui. Se tu domina aqui e é depois capaz de chegar aqui com tuas tropas, tu fecha isso daqui. Tu fecha o escoamento de 2/3 do petróleo do mundo. Ou seja, tu põe as economias ocidentais, Europa Ocidental, Estados Unidos, ou as orientais capitalistas desenvolvidas como o Japão, de joelhos, porque tu fecha o fornecimento de petróleo deles. Bom, se eu, que sou um professor de ensino médio, estou vendo isso daqui, se os soviéticos viram isso daqui, quem mais teria visto? Quem tem interesse contrário aos soviéticos? Os americanos. Eles também viram. Aí o que os americanos fizeram aqui no Afeganistão? A mesma coisa que os soviéticos e os chineses fizeram no Vietnã. Os Estados Unidos estavam lá com suas tropas, quem que dava armamento para os vietnamitas? Os soviéticos. Aí o que os americanos pensaram? Bom, nós não vamos entrar nessa aqui de cabeça, mas nós vamos armar a oposição aqui. Então deram arma para eles. Quem era a oposição aos soviéticos aqui? A ideologia comunista. Qual outro tipo de ideologia que tem aí que é muito forte nessa banda aí, nesse pedaço do mundo? O islamismo. Mas o islamismo é uma religião. Sim, é uma religião, mas toda religião é uma forma de ideia. Então, quando eu digo uma religião é uma ideologia, não é para ofender ninguém, mas é um tipo de ideologia, um tipo de mentalidade, né? Então, quem são os caras mais radicais religiosos aqui? Um grupo de estudantes chamado Talibã. E os americanos armaram o Talibã. Pô, eles armaram os caras que viriam ser inimigos deles no futuro. Ninguém sabia, ninguém prevê o futuro. E era o que dava para fazer na época para impedir os soviéticos de dominar o Afeganistão. Então, quando tu começa a analisar essas guerras e as motivações atrás delas, tu vê que não tem santo na parada. Tu procurar entender a história e a geopolítica, o mocinho versus o vilão, tu cai do cavalo. Não tem, tá? Os soviéticos entraram aqui para repor um partido comunista no poder que tinha sido derrubado pela própria população, né? E daí os americanos interferem também apoiando a oposição, entendeu? E esse conflito aqui perdurou, os soviéticos saíram depois de anos a fio, tá? Eles saíram em 89, aqui está a Guerra Fria de 79 a 85, mas a guerra no Afeganistão durou 10 anos. Aí eles saíram, o Afeganistão ficou controlado por esses radicais muçulmanos, que depois, com armas na mão, passaram a apoiar atos terroristas no mundo. Complicado, né? Então, uma regra na geopolítica é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá? Então, não importa se o Talibã é muçulmano, religioso e tal, e eu pertenço a um país cristão, fundamentalista, não importa. Eles são os inimigos no momento do meu inimigo que está entrando aqui. Então, eles se tornam meus amigos. Amigos entre aspas. Tá? Mas depois, passado um tempo, o meu amigo vira meu inimigo. Porque ele tem interesses contrários a mim aqui.
Olha aqui como é que eram as alianças em 1947 a 53, que era naquela Guerra Fria mais hard. Já vou terminar a aula, tá? Olha aqui, ó. Aliado da União Soviética, aliados da União Soviética, a China. Agora olha aqui. A China, cadê ela? Amarelo. China Popular e seus aliados. Por que não está mais aliado à União Soviética? Aconteceu alguma coisa entre esse período e esse período. Ou seja, os Estados Unidos tinham perdido aqui o espaço da China como área de influência, e aqui, de repente, a China passa a não ser mais aliada da União Soviética. Aconteceu alguma coisa que favoreceu os Estados Unidos aqui. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá? Deixa eu chegar aqui onde nós estávamos. Então, pessoal, isso é só para vocês verem que as coisas não são tão simples assim na geopolítica, né? São interesses contra interesses. É uma articulação de domínio no mundo. Ah, mas a história vai ser sempre assim? Vai ser sempre essa desgraça assim? Nem sempre. Vai ter períodos de paz. E esses períodos de paz, eles dependem de certas condições, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Falou? Então é isso aí, pessoal. Eu não quero avançar na aula do próximo professor, que é muito desagradável, tá bom? Então eu me despeço daqui de vocês, tudo bem? Tchau, então, pessoal. Tchau, professor. Boa semana. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Professor, eu fiquei com uma questão, mas eu mando lá no grupo da turma, tá? Para não avançar a aula. Perfeito? Pode mandar, eu gosto muito que mande. Pode enviar à vontade, tá? Qualquer questão, por e-mail, por WhatsApp, como tu quiser, tá? Fica à vontade, tá, Leandro? Aliás, eu gosto muito que vocês façam perguntas, tá bom? Valeu, professor. Tchau. Um abraço, tchau.